Marina estava parada sob a chuva torrencial, uma mala velha na mão e a outra mão protegendo a barriga de 2 meses de gravidez. As lágrimas se misturavam com a água que caía do céu enquanto ela olhava para trás, vendo o portão da mansão se fechar na sua cara. Rafael a observava da janela do 2º andar, os punhos cerrados até os nós dos dedos ficarem brancos, lutando contra a vontade de correr até ela. Marina Silva tinha 22 anos quando começou a trabalhar na mansão da família Almeida, em São Paulo. Órfã desde os 15, criada pela avó Rosa, que havia falecido 2 anos antes, ela dormia num quartinho minúsculo nos fundos da propriedade. Todo dia acordava às 5 da manhã para começar a limpeza, mas mesmo com a rotina exaustante, encontrava alegria nas pequenas coisas. O jardim da mansão era seu refúgio, onde cuidava das flores e plantas como se fossem suas filhas. À noite, quando todos dormiam, Marina se sentava no jardim sob a luz da lua e lia romances baratos que comprava no sebo da esquina. Ela cantarolava baixinho enquanto virava as páginas, sonhando com um dia encontrar um amor como aqueles das histórias. Sua voz doce ecoava pela mansão silenciosa, chegando até o quarto do 2º andar, onde Rafael Almeida, aos 30 anos, passava mais uma noite sem conseguir dormir. A insônia o perseguia desde os 12 anos de idade, desde aquele dia terrível que mudou tudo. Rafael tinha encontrado o corpo do pai enforcado no escritório da empresa falida. A imagem do homem pendurado na viga nunca saiu da sua cabeça, assim como os gritos da mãe Helena quando ela entrou na sala logo depois. Se você fosse mais forte, teria salvado ele, ela havia berrado para o menino aterrorizado. Desde então, Rafael construiu uma armadura de gelo ao redor do coração, prometendo nunca mais se apegar a ninguém. Mas havia algo na voz de Marina que acalmava o caos dentro dele. Numa madrugada de insônia particularmente difícil, Rafael desceu até o jardim e a viu cantando enquanto regava as rosas. Ela usava uma camisola simples de algodão, os cabelos soltos caindo pelas costas, completamente alheia à presença dele. Rafael deu 3 passos em direção a ela, a boca se abrindo para dizer alguma coisa. Marina se virou, os olhos castanhos encontrando os dele por exatos 3 segundos que pareceram uma eternidade. O pânico tomou conta de Rafael. Ele recuou, virando as costas e fugindo de volta para dentro da casa como um covarde. Marina ficou parada, confusa, sussurrando para o vazio. Senhor Rafael. Mas ele já havia sumido na escuridão do corredor. Cláudia Santos, a governanta de 45 anos que trabalhava na mansão há 20 anos, observou tudo da janela da cozinha e balançou a cabeça. Aquele menino está quebrado por dentro, ela murmurou sozinha. Alguns dias depois, Marina estava chorando escondida no depósito dos fundos. Durante um jantar importante, ela havia rasgado o único vestido decente que possuía ao servir vinho para os convidados. Cláudia a encontrou sentada no chão entre baldes e vassouras, soluçando baixinho. Filha, você vale mais que 1000 vestidos, a governanta disse, ajoelhando ao lado dela. Marina limpou o rosto com as costas da mão e desabafou. Eu só queria ser vista uma vez na vida, Cláudia. Ser alguém importante para alguém. A dor na voz da jovem partiu o coração da mulher mais velha. Naquela mesma noite, Rafael viu Marina chorando pela janela do seu escritório. Algo dentro do peito dele se quebrou vendo aquela menina forte e doce em pedaços por causa de um vestido. Ele desceu até o closet de roupas que a ex-namorada havia deixado para trás anos atrás e escolheu um vestido azul marinho, simples, mas elegante. Deixou na porta do quarto de Marina com um bilhete anônimo escrito à mão. Você já é importante. Só não sabe disso ainda. Pela primeira vez em anos, Rafael adormeceu com um leve sorriso nos lábios, imaginando a reação dela ao encontrar o presente. Helena Almeida observava tudo de longe com crescente desconfiança. A matriarca de 58 anos reconhecia aquele olhar no rosto do filho. Era o mesmo que o falecido marido tinha antes de se perder por amor e destruir tudo. O medo brotou no peito dela como erva daninha. Não vou deixar ele sofrer como eu sofri, Helena sussurrou para si mesma, já planejando como afastar aquela ameaça chamada Marina da vida do filho. A guerra estava apenas começando,
Marina nunca imaginou que acordaria nos braços de Rafael Almeida, o homem mais frio e inacessível que já conhecera. Mas ali estava ela, nua debaixo dos lençóis de seda da cama dele, ouvindo a respiração tranquila dele contra seu pescoço. O aroma de jasmim do jardim entrava pela janela entreaberta, misturado com o cheiro da chuva fina que havia começado a cair. Rafael sussurrou no meio do sono: "Fica comigo, para sempre." Marina fechou os olhos, segurando aquelas palavras como uma promessa sagrada. Mas vamos voltar a algumas horas. O grande baile de noivado de Rafael e Júlia Monteiro estava acontecendo no salão principal da mansão. 300 convidados da alta sociedade paulistana circulavam entre as mesas decoradas com rosas brancas importadas e taças de cristal. Marina servia champanhe francesa usando o vestido azul marinho que havia encontrado misteriosamente na porta do quarto dela semanas atrás. Ela não sabia que estava linda, mas Rafael sabia. Ele mal conseguia tirar os olhos dela. Júlia Monteiro, herdeira de 28 anos da família dona de uma rede de hotéis, observava o noivo olhar para a empregada. Ela se aproximou dele na varanda e sussurrou com raiva contida: "Você olha para ela com mais desejo do que já olhou para mim algum dia, Rafael." Ele tentou negar, mas Júlia cortou o argumento. "Não minta. Eu também tenho segredos. Vem comigo, precisamos conversar." Os dois caminharam até o jardim, longe dos olhares curiosos dos convidados. No jardim iluminado por luzes de LED, Júlia finalmente desabou. "Eu não te amo, Rafael. Eu amo outra pessoa." Ela limpou as lágrimas com as costas da mão e continuou: "Uma mulher. Beatriz, minha melhor amiga. A gente se ama há 3 anos, mas nossas famílias nunca aceitariam." Rafael ficou em silêncio por longos segundos antes de responder. "Então somos 2 prisioneiros desse casamento arranjado." Júlia concordou com a cabeça e disse algo que ecoaria na mente dele: "A diferença é que você tem a mulher que ama aqui nessa festa e vai perdê-la quando casar comigo." Rafael entrou na mansão como um homem desesperado. Pegou uma garrafa de uísque escocês da adega e foi direto para o salão de música, que ficava vazio durante as festas. Sentou no banco do piano de cauda Steinway, a garrafa ao lado, e começou a tocar. A música que saía das teclas era triste, intensa, cheia de raiva e dor. Era exatamente a mesma melodia que Marina cantarolava no jardim toda noite. Ele havia memorizado sem perceber. Marina estava recolhendo taças vazias no segundo andar quando ouviu a música. Algo naquela melodia a puxou como um imã, seus próprios pés a levando até o salão escuro. A chuva fina batia nos vidros das janelas, enquanto o cheiro de jasmim invadia o ambiente. "Senhor Rafael, o senhor está bem?" ela perguntou baixinho da porta. Rafael parou de tocar, as mãos tremendo sobre as teclas. Você canta essa música no jardim toda noite," ele disse sem olhar para ela. Marina ficou surpresa. "O senhor me escuta cantar?" Rafael finalmente virou o rosto para ela, e pela primeira vez, Marina viu o homem por trás da máscara de gelo. "É a única coisa que me acalma," ele confessou. "Você é a única coisa real nessa casa de mentiras e aparências." Então Rafael contou tudo, sobre o pai, o suicídio, encontrar o corpo aos 12 anos, a culpa que a mãe jogou em cima dele. "Eu tenho 12 anos de idade preso dentro de mim gritando que não conseguiu salvar o pai," ele disse com a voz quebrada. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela se aproximou devagar e sentou no banco do piano ao lado dele. "Você era uma criança, não era sua culpa." Pela primeira vez em 18 anos, alguém absolveu Rafael da culpa que carregava. Ele pegou a mão dela e colocou sobre as teclas do piano, suas mãos cobrindo a dela. "Não me deixa sozinho essa noite. Por favor, só essa noite," Rafael implorou com os olhos vermelhos de álcool e dor. Marina sabia que deveria ir embora, mas algo nos olhos dele a prendeu ali. "Só essa noite," ela sussurrou de volta, sem saber que estava selando o próprio destino. O beijo foi desesperado, urgente, como se os dois estivessem se afogando e o outro fosse oxigênio.
Rafael a carregou nos braços até o quarto dele no segundo andar, o cheiro de jasmim e chuva o seguindo pelo caminho. Quando ele começou a tirar o vestido dela, Marina sussurrou tremendo: "Eu nunca fiz isso antes." Rafael parou imediatamente e segurou o rosto dela com as duas mãos. "Eu te machuco, você me para. Promete?" Ela prometeu. Eles fizeram amor devagar, intensamente, enquanto Rafael repetia como um mantra: você é real, não desaparece." Marina se entregou completamente, acreditando que aquilo era amor verdadeiro, que aquelas palavras significavam algo além daquela noite. Rafael acordou e viu Marina dormindo em seus braços, os cabelos castanhos espalhados no travesseiro dele. Ela respirava tranquila, em paz, confiante. Ele também estava em paz. Pela primeira vez em 18 anos, havia dormido a noite inteira sem pesadelos, sem acordar suando frio às 3 da manhã. Mas foi exatamente essa paz que despertou o pânico. Os pensamentos tóxicos invadiram a mente de Rafael como veneno. Eu me apeguei a ela. Ela vai me abandonar como meu pai abandonou. Como todos abandonam, preciso afastá-la primeiro antes que ela me destrua. O mecanismo de defesa doentio, construído ao longo de anos de terapia fracassada e solidão autoimposta, tomou o controle. Rafael se levantou da cama com movimentos bruscos, pegou a camisa amassada do chão e começou a se vestir de costas para ela. A máscara de gelo voltou para o rosto dele, como se nunca tivesse saído. Marina acordou com o barulho e virou para ele sorrindo, ainda envolta na magia da noite anterior. "Bom dia, dormi tão bem nos seus braços." A voz dela era suave, cheia de esperança. Rafael nem olhou para ela. "Vista-se e saia do meu quarto," ele disse com uma frieza que cortou o ar como navalha. Marina sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo, confusa. "O quê? Mas você disse. Ontem você disse para eu ficar." Rafael virou para ela com os olhos mortos. "Eu estava bêbado. Você foi conveniente. Uma empregada disponível quando eu precisava. Só isso." Cada palavra era uma facada no coração de Marina e no dele próprio. Ela levantou da cama tremendo, procurando a roupa pelo chão com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o vestido. Você disse para sempre. Você tocou o piano comigo. Você contou sobre seu pai." Rafael cortou ela com voz dura. "Eu digo e faço muita coisa quando bebo. Não significa nada. Você não significa nada." Marina conseguiu vestir o vestido amarrotado e parou na porta, a voz saindo quebrada. "Eu era virgem. Eu me dei para você porque achei que você me amava." Rafael continuou de costas para ela, as mãos apertadas até sangrar. "Então você é mais ingênua do que eu pensava. Homens como eu não amam empregadas. Foi só sexo." A porta se fechou atrás de Marina. Rafael deslizou pela parede até sentar no chão, abraçando os próprios joelhos como uma criança. Ele pegou o travesseiro onde ela havia dormido e enterrou o rosto nele. Ainda tinha o cheiro de jasmim dela. Me desculpa. Eu não sei amar sem destruir." Ele sussurrou para o vazio. Depois, pegou o cinzeiro de cristal da mesa de cabeceira e jogou com força contra o espelho da parede. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, assim como os 2 corações naquele quarto. Cláudia encontrou Marina no quartinho dos fundos, encolhida no chão entre a cama estreita e a parede, chorando de um jeito que a governanta nunca tinha visto. "Filha, o que aconteceu?" Marina mal conseguia falar entre os soluços. "Ele me usou, Cláudia. Eu achei que ele me amava. Eu dei tudo para ele, e ele disse que não significou nada, que eu não significo nada." Cláudia abraçou a menina com força, sentindo a própria raiva crescer contra Rafael. "Aquele menino é quebrado por dentro, Marina. Ele tem medo de amar de verdade." Mas Marina balançou a cabeça, a dor se transformando em algo mais duro. "Então que ele viva sozinho com o medo dele. Eu fui idiota de acreditar em contos de fada." Naquela tarde, Marina foi até o jardim carregando o livro de romance que estava lendo. Pegou uma lata velha de tinta, acendeu fogo dentro, usando fósforos da cozinha, e começou a queimar o livro página por página.
Cláudia observou da janela com o coração partido, enquanto Marina murmurava: contos de fada não existem. Príncipes encantados são mentira. Eu nunca mais vou acreditar nisso. As cinzas subiram pelo ar como borboletas negras, levando embora os sonhos de uma menina que acreditava em amor verdadeiro. 3 semanas se passaram num inferno silencioso. Marina evitava Rafael. Ele evitava ela, mas a culpa comia Rafael vivo a cada dia. Ele mal dormia, mal comia, trabalhava até cair de exaustão. Cláudia observava Marina ficar cada vez mais pálida, enjoada, cansada. Numa manhã de sábado, a governanta entrou no quarto de Marina e perguntou diretamente: filha, sua menstruação veio? Marina congelou a xícara de chá parando no meio do caminho para a boca. Não, com tudo o que aconteceu, eu nem pensei nisso. O pânico tomou conta do rosto dela. Cláudia comprou um teste de farmácia escondido e trouxe para Marina. No banheiro apertado, as duas esperaram os 3 minutos mais longos da vida de Marina. Quando apareceram as 2 linhas no teste, Marina deslizou pela parede até sentar no chão frio, as mãos tremendo enquanto segurava o plástico. Não pode ser. Cláudia ajoelhou ao lado dela e segurou o rosto da menina. Respira, filha. Marina olhou para a governanta com terror puro nos olhos. Eu estou grávida dele, Cláudia. Grávida do homem que me jogou fora como lixo. O que eu faço? O que eu faço? Cláudia respirou fundo e respondeu com firmeza. Primeiro respira, segundo você conta para ele. Ele merece saber que vai ser pai, e esse bebê merece ter chance de conhecer o pai, mesmo que o pai seja um covarde. Marina passou a semana seguinte, juntando coragem para fazer algo que mudaria tudo para sempre. Marina estava parada sob a chuva torrencial, segurando uma mala velha, a mão livre protegendo a barriga de 2 meses. Helena Almeida a observava da porta da mansão com os braços cruzados e um sorriso de satisfação nos lábios. Você realmente achou que uma empregada qualquer ia entrar para essa família? A matriarca disse antes de bater a porta. Marina caiu de joelhos na calçada molhada, os soluços saindo sem controle, enquanto a chuva escondia as lágrimas. Mas vamos voltar uma semana. Marina passou 7 dias juntando coragem, ensaiando as palavras no espelho, tremendo só de pensar na reação de Rafael. Finalmente, numa noite de quinta-feira, ela sentou na cama estreita do quartinho e escreveu uma carta com a mão tremendo tanto que algumas palavras ficaram borradas. Rafael, preciso te contar algo que vai mudar nossas vidas. Estou esperando um bebê. Nosso bebê. Sei que você disse que aquela noite não significou nada, mas para mim significou tudo. Não quero seu dinheiro. Só quero que nosso filho conheça o pai. Por favor, me dá uma chance de conversarmos. Ela assinou apenas Marina, dobrou o papel com cuidado e colocou no envelope branco. Na manhã seguinte, Marina esperou Rafael sair do escritório particular dele no primeiro andar da mansão. Ela entrou com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, colocou o envelope em cima da mesa de mogno e saiu rapidinho. Passou o dia inteiro num estado de ansiedade doentia, mal conseguindo comer ou fazer as tarefas direito. Cláudia segurou a mão dela no almoço e sussurrou. Vai dar certo, filha. Ele vai fazer a coisa certa. Marina queria acreditar, mas algo no fundo do peito dela dizia que as coisas não seriam tão simples. Helena Almeida entrou no escritório do filho naquela tarde, procurando um documento importante dos advogados. Ela abriu gavetas, revirou papéis, até que viu o envelope branco em cima da mesa, com o nome do filho escrito em letra caprichada. A curiosidade venceu. Helena abriu e leu. À medida que os olhos dela percorriam as palavras, a fúria foi tomando conta. Mas não era só fúria. Era medo. Um medo profundo e antigo que ela conhecia bem demais. As memórias invadiram Helena como um tsunami. Ela tinha 22 anos, a mesma idade de Marina agora, quando trabalhava como empregada na casa da família de Marcos Almeida. Eles se apaixonaram em segredo. Ela engravidou. A família dele tentou pagar ela para sumir. Helena lutou. Conseguiu se casar. Mas Marcos nunca a amou de verdade. Era só obrigação, dever. Ele passou 20 anos infeliz, amargo, até que não aguentou mais
e se enforcou no escritório, deixando a empresa falida e uma montanha de dívidas. Helena sempre culpou o erro de ter se casado com uma empregada pela infelicidade e morte do marido. Não vou deixar meu filho cometer o mesmo erro e sofrer como eu sofri. Helena murmurou sozinha no escritório. Ela pegou o isqueiro de prata da mesa e queimou a carta de Marina ali mesmo, as cinzas caindo na lixeira de metal. Marina nunca saberia que Rafael jamais recebeu aquela carta. Helena guardou o segredo no peito e começou a planejar como se livrar daquela ameaça, de uma vez por todas. 2 dias depois, Helena mandou chamar Marina no escritório particular dela no 2º andar. Marina subiu as escadas com as pernas tremendo, esperançosa de que talvez a senhora soubesse sobre a gravidez e fosse ajudar. Quando entrou na sala cheia de móveis antigos e quadros caros, Helena estava sentada atrás da escrivaninha como uma rainha em seu trono. "Senta", ela ordenou com voz gelada. Marina obedeceu, sentando na pontinha da cadeira de couro. Helena abriu uma gaveta e jogou um envelope pardo em cima da mesa. R$50.000, para você desaparecer da vida do meu filho. Marina ficou branca. "A senhora sabe." Helena riu sem humor. "Eu sei de tudo o que acontece nessa casa, querida. Sei que você está grávida. Sei que você deixou uma cartinha patética para o meu filho. E sei exatamente o que você é. Uma oportunista que viu chance de dar o golpe da barriga." Marina se levantou da cadeira, a raiva finalmente aparecendo. "Eu não quero dinheiro. Eu quero que ele saiba do filho dele." Helena se levantou também, os olhos negros brilhando com algo perigoso. "Filho? Você tem certeza que é dele? Uma empregada que se joga para o patrão bêbado?" Marina sentiu as lágrimas de humilhação. "Eu era virgem. Ele foi o único." Helena deu a volta na mesa devagar, como uma cobra cercando a presa. Quando ela falou de novo, havia algo diferente na voz. Algo quase humano. "Eu já fui você, Marina. Empregada grávida de patrão rico. Eu lutei, casei, tive tudo. E sabe o que eu ganhei? Um marido que me odiava e se matou para não ter que ficar comigo. Você quer esse futuro para o meu neto?" Marina ficou chocada com a revelação. "Senhora." Mas Helena já tinha recomposto a máscara de gelo. "Pega esse dinheiro e desaparece, ou eu te destruo de um jeito que você nunca vai se recuperar." Marina levantou o queixo, a dignidade quebrada, mas não morta. "Eu vou contar para ele pessoalmente. É direito dele saber." Helena sorriu um sorriso cruel e gelado. "Então vamos ver se ele acredita em você ou em mim." A guerra havia começado de verdade, e Marina não fazia ideia do que estava por vir. Marina nunca imaginou que sua vida poderia virar um inferno tão rápido. Em menos de 24 horas, ela passou de empregada respeitada a ladra expulsa, de mulher grávida esperançosa a mendiga, jogada na rua sob chuva torrencial. Tudo por causa de um colar de diamantes que ela nunca tinha visto na vida e de uma matriarca disposta a fazer qualquer coisa para proteger o filho. Rafael observava da janela enquanto Marina se afastava cambaleando, e algo dentro dele morria a cada passo que ela dava. Helena não perdeu tempo depois da conversa no escritório. Naquela mesma noite, ela pegou o colar de diamantes que havia sido da sogra, uma relíquia de família avaliada em R$200.000, e escondeu debaixo do colchão fino da cama de Marina. Na manhã seguinte, convocou uma reunião de emergência no salão principal da mansão. Todos os 23 empregados foram obrigados a comparecer, além de Júlia Monteiro, Rodrigo Almeida, o primo de Rafael e alguns membros importantes da família. Marina desceu sem entender o que estava acontecendo, o estômago embrulhado de enjoo matinal. Helena estava no centro do salão como uma atriz no palco, o rosto composto numa máscara perfeita de indignação e dor. "Reuni vocês aqui porque aconteceu algo gravíssimo nessa casa." Ela começou com voz trêmula. "O colar de diamantes da minha sogra, que fica guardado no meu cofre pessoal, desapareceu. Uma joia de valor inestimável, herança de 4 gerações da família Almeida." Os murmúrios começaram entre os empregados. Marina sentiu o sangue gelar nas veias quando viu 2 seguranças particulares entrarem no salão. "Vamos revistar os quartos de todos os funcionários agora", Helena anunciou.
Quem não tiver nada a lhe esconder, não tem com o que se preocupar. Os seguranças começaram pelos quartos mais distantes e foram se aproximando. Marina estava suando frio, não por culpa, mas por um pressentimento terrível. Quando chegaram no quartinho dela, reviraram tudo: roupas, gavetas, o armário minúsculo. Um dos seguranças ajoelhou e enfiou a mão debaixo do colchão. Marina viu o exato momento em que os dedos dele tocaram algo. "Encontrei!" o homem gritou, puxando uma caixinha de veludo azul. Dentro, o colar de diamantes brilhava sob a luz do lustre. Marina sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Não, eu não roubei isso. Alguém colocou aí." Helena se aproximou devagar, a performance digna de um Oscar. "Durante anos confiamos em você, Marina. Te demos teto, comida, salário. E você nos rouba?" Marina olhou ao redor desesperada, vendo os outros empregados se afastarem dela como se fosse uma doença contagiosa. Foi quando Rafael entrou no salão, vindo de uma reunião externa, ainda de terno e gravata. Marina sentiu uma centelha de esperança. Rafael, por favor, acredita em mim. Eu não roubei nada." Ela tentou correr até ele, mas os seguranças a seguraram pelos braços. Rafael olhou confuso para a cena, a mãe com lágrimas nos olhos, Marina sendo segurada por seguranças, o colar na mesa. "Do que ela está falando, mãe?" Helena limpou as lágrimas falsas com um lenço de seda. "Essa criatura roubou o colar da sua avó e agora está inventando histórias para se salvar." Rafael sentiu a náusea subir quando Marina gritou alto o bastante para todos ouvirem. "Eu estou grávida! Grávida do seu filho, Rafael! Por isso ela quer me destruir!" O silêncio que caiu no salão foi ensurdecedor por exatos 3 segundos antes das risadas começarem. Os empregados riram nervosos, os membros da família riram chocados, até Rodrigo deu uma gargalhada cínica. Helena estava impassível, mas por dentro sorria. Aquilo tinha sido ainda melhor do que ela planejou. "Agora, além de ladra, é mentirosa", Helena disse alto. "Meu filho mal sabe seu nome. Você está inventando gravidez para extorquir nossa família depois de ser pega roubando." Ela olhou para os seguranças com autoridade. "Chamem a polícia. Vou processar por difamação e roubo." Rafael estava paralisado, o medo tomando conta de cada célula do corpo dele. E se fosse verdade? E se ela estivesse grávida? E se ela o abandonasse como o pai abandonou? O mecanismo de defesa doentio venceu de novo. Rafael olhou nos olhos lacrimejantes e desesperados de Marina e disse as palavras que ela nunca esqueceria. "Eu não sei nem quem você é direito. Como você ousa inventar que esse filho é meu? Saia da minha casa." Cada palavra saiu como um tiro. Marina parou de lutar contra os seguranças, o corpo ficando mole. Cláudia, que tinha assistido tudo em choque, finalmente reagiu. "Ela está grávida. Vocês vão jogar uma grávida na rua?" Helena virou para a governanta com olhos de gelo. "Você também, Cláudia. Está despedida por cumplicidade. Peguem suas coisas e saiam da minha propriedade agora." Cláudia levantou o queixo. "Com orgulho, não quero trabalhar para a família de covardes." Do lado de fora, o temporal que vinha se formando a tarde toda finalmente desabou. Marina e Cláudia foram escoltadas até os quartinhos dos fundos para pegar as malas. 15 minutos depois, as duas saíam pelo portão principal da mansão sob chuva torrencial, cada uma carregando uma mala velha. Marina parou na porta e virou para Rafael, que estava parado na varanda principal, pálido como um fantasma, as mãos tremendo. Ela gritou alto o suficiente para ele ouvir por cima do barulho da chuva. "Você vai se arrepender cada segundo da sua vida, Rafael Almeida. Quando a verdade aparecer, e ela sempre aparece, vai ser tarde demais. Meu filho nunca vai te conhecer, e você vai viver para sempre com o peso de ter abandonado quem te amou de verdade." Ela virou as costas e saiu andando na chuva, Cláudia ao lado dela. Rafael ficou parado vendo as duas desaparecerem na esquina. Júlia se aproximou dele e sussurrou. "Você acabou de cometer o maior erro da sua vida." Rafael não respondeu. Ele correu até os arbustos do jardim e vomitou, o corpo todo tremendo. Naquela noite,
ele teve o pior pesadelo em anos. Sonhou com o pai enforcado. Mas quando corria para ajudar, via que quem estava na corda era Marina. Acordou gritando às 4 da manhã, suando frio, e pela primeira vez em anos chorou feito criança, repetindo: "O que eu fiz? O que eu fiz?" Enquanto isso, Marina e Cláudia estavam num ônibus para o aeroporto. Grávida de 2 meses, sem dinheiro, sem casa, sem nada além uma da outra. A jornada de reconstrução estava apenas começando. Marina Souza estava no palco recebendo o prêmio de empreendedora do ano em Barcelona, usando um terno Armani cinza e salto Louboutin preto. As 1000 pessoas na plateia aplaudiam de pé, enquanto ela agradecia em espanhol fluente, a voz firme e poderosa. Mas 5 anos atrás, essa mesma mulher tinha chegado na Espanha grávida, sem dinheiro, dormindo em albergue barato e comendo uma refeição por dia. A transformação foi brutal, dolorosa e absolutamente necessária. Barcelona, Espanha. Marina e Cláudia desceram do avião com 2 malas velhas e R$ 600 no bolso, tudo o que tinham no mundo. Marina estava com 4 meses de gravidez, a barriguinha começando a aparecer debaixo da blusa larga. Elas alugaram um quarto minúsculo numa pensão no bairro de Grácia por €300 por mês. Marina conseguiu emprego limpando escritórios de madrugada, das 2 às 7 da manhã, enquanto Cláudia trabalhava num restaurante brasileiro servindo mesas. As duas se revezavam dormindo, comendo, sobrevivendo. Numa noite de agosto, Marina desmaiou no corredor do 12º andar de um prédio comercial. Dona Mercedes Ortiz, faxineira espanhola de 70 anos, encontrou a menina caída no chão e chamou a ambulância. No hospital, descobriram desidratação severa e pressão baixa. Mercedes levou Marina para a casa dela, um apartamento pequeno, mas limpo no Raval, e ofereceu o quarto da filha falecida. "Perdi minha Isabela no parto há 10 anos", a senhora disse com sotaque carregado. "Deus me manda você. Vai ficar aqui sem pagar nada até o bebê nascer." Marina chorou de gratidão pela primeira vez em meses, abraçando aquela desconhecida que mostrava mais humanidade que qualquer Almeida. Miguel Silva nasceu no dia 3 de dezembro, numa noite fria de inverno catalão. O parto durou 18 horas dolorosas. Marina gritando e suando, segurando as mãos de Cláudia e Mercedes como se fossem tábuas de salvação num naufrágio. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços dela, Marina olhou e o coração se partiu de novo. Miguel era a miniatura perfeita de Rafael. Mesmo os olhos verdes penetrantes, mesma sobrancelha marcada, mesmo formato do rosto. "Ele é tão lindo", ela sussurrou entre lágrimas de amor e dor. "Igualzinho ao pai que nunca vai conhecê-lo." Cláudia limpou as próprias lágrimas e mentiu. Ele puxou o rosto dele. "Mas o coração é só seu, filha. Isso é tudo que importa." Nos primeiros 2 anos, Marina fez algo que ninguém sabia. Ela escreveu 15 cartas e enviou 8 presentes para o endereço da Mansão Almeida em São Paulo. Cartas contando sobre a gravidez, sobre o nascimento, sobre os primeiros meses de Miguel. "Rafael, nosso bebê, mexeu pela primeira vez hoje. Parecia borboleta dentro de mim. Rafael, ele é menino, vou chamar de Miguel como meu avô. Você não quer escolher o nome? Rafael, Miguel nasceu. 3,5 kg, 50 centímetros. Mando foto. Olha para ele e me diz que não é seu filho." Todas as cartas, todas as fotos, todos os presentes foram interceptados por Helena e guardados numa caixa secreta no fundo do closet dela. Rafael nunca recebeu nada. A última carta foi enviada quando Miguel tinha 1 ano e 3 meses. "Rafael, essa é minha última tentativa. Miguel está dando os primeiros passos. Mando foto dele de pé. Você não vê que é seu filho? Ele tem seus olhos, seu rosto, até o jeito de franzir a testa quando está bravo. Não peço dinheiro, não peço casamento. Só peço que conheça seu filho antes que seja tarde demais. Se você não responder dessa vez, nunca mais vou tentar. Vou criar Miguel sozinha e nunca mais falarei seu nome. Última chance." Silêncio. Nenhuma resposta veio. Naquela noite, Marina foi para o banheiro, olhou para o próprio reflexo no espelho e sussurrou: "Chega. Chega de chorar por quem não te quis. Chega de ser fraca." Ela pegou uma tesoura
e cortou o cabelo sozinha, mechas caindo no chão como símbolo de transformação. A menina que acreditava em contos de fada tinha morrido. Nascia a mulher que ia conquistar o mundo. A virada aconteceu quando Miguel tinha 2 anos. Marina trabalhava limpando os escritórios da empresa Mendes em Associados, uma consultoria empresarial importante. Ela levava Miguel nas costas num sling, o menino dormindo enquanto ela passava pano no chão. Nas pausas, Marina abria o computador e fazia planilhas de Excel, estudando contabilidade e administração em cursos online gratuitos. Numa madrugada de março, Arthur Mendes, o dono da empresa, um senhor de 62 anos, voltou ao escritório às 3 da manhã porque havia esquecido documentos importantes. Ele viu Marina limpando com o bebê nas costas, digitando fórmulas avançadas de análise financeira na tela, um caderno cheio de anotações ao lado. Arthur observou em silêncio por 5 minutos antes de falar. Você estudou administração em qual faculdade? Marina quase caiu da cadeira de susto, levantando rápido. Desculpa, senhor, eu só estava... É que eu gosto de números e... Não vou mais usar o computador da empresa, prometo. Arthur levantou a mão pedindo calma e repetiu a pergunta. Marina abaixou a cabeça envergonhada. Eu não estudei em faculdade, senhor. Aprendi sozinha. Internet, vídeos, cursos gratuitos no YouTube. Arthur pegou o caderno dela e folheou. Análises financeiras complexas, projeções de lucro, até uma auditoria detalhada dos gastos da própria empresa de limpeza que a empregava. Você fez análise da empresa que te emprega? Ele perguntou impressionado. Marina ficou vermelha. Eu só queria praticar. Arthur sorriu pela primeira. Vez está correta. Você até achou o desvio de 15.000 euros que meus auditores levaram 3 meses para encontrar. Ele ofereceu emprego imediato. Marina trabalharia como assistente executiva durante o dia, Arthur pagaria a faculdade de administração, Cláudia cuidaria de Miguel enquanto ela estudava. Por que o senhor faria isso por mim? Nem me conhece, Marina perguntou com lágrimas nos olhos. Arthur suspirou fundo. Porque eu tive uma filha chamada Isabela. Ela tinha sua idade, mesma, fome nos olhos, mesmo talento bruto. Morreu num acidente de carro há 5 anos antes de realizar o potencial dela. Quando olho para você, vejo a segunda chance que Deus me dá de ser o pai que sempre quis ser. Deixa eu te ajudar a voar, menina. Marina desabou chorando nos braços daquele estranho que mostrava mais amor paternal do que qualquer pessoa em toda a sua vida. Eu aceito. Vou trabalhar muito, prometo. Não vou decepcionar o senhor. Arthur a abraçou de volta. Chama de Arthur. Ou de pai, se quiser. Os 5 anos seguintes foram montanha-russa. Ano 1. Marina estudando até 2 da manhã, trabalhando o dia inteiro, amamentando Miguel nas pausas, chorando de cansaço no chuveiro, mas nunca desistindo. Ano 2. Miguel dando os primeiros passos enquanto Marina filmava com o celular velho, gritando de alegria, esquecendo a dor por alguns minutos. Foi a primeira risada genuína dela em anos. Ano 3. Marina se formando em administração com honras, Arthur aplaudindo como pai. Orgulhoso, Miguel de 3 anos gritando "Mamãe formou" da plateia. Ano 4. Arthur a promovendo a sócia júnior da empresa, 20% das ações, confiando nela completamente. Marina mudou o visual. Cabelo profissional, ternos importados, postura de executiva. A empregada havia virado empresária. Ano 5. Arthur foi diagnosticado com câncer terminal. 3 meses depois, ele morreu segurando a mão dela no hospital, sussurrando: Você foi a filha que eu ganhei de volta. Voa alto, agora. Ele deixou 40% da empresa para Marina no testamento. Marina vendeu as ações, usou o dinheiro para comprar 3 empresas menores, fundiu tudo e criou o Grupo Souza Internacional. Aos 27 anos, ela era CEO multimilionária, temida e respeitada no mercado europeu. Nunca mais tocou num livro de romance. Nunca mais cantou no jardim. Nunca mais acreditou em finais felizes. Mas toda noite, entrava no quarto de Miguel,
Olhava o menino dormindo, tão parecido com Rafael, que doía fisicamente, e sussurrava: "Um dia, mamãe vai te dar o mundo inteiro que tentaram tirar de nós. Prometo." A vingança estava sendo planejada cuidadosamente, e quando chegasse a hora seria devastadora. Rafael Almeida estava sentado na cabeceira da mesa de reuniões, magro demais, olheiras profundas marcando o rosto de 35 anos. Ele olhou pela janela do 22º andar do prédio comercial em São Paulo e viu o reflexo de um homem destruído. 5 anos procurando Marina pelo mundo inteiro, contratando detetives particulares que queimaram R$2 milhões sem resultado. E agora, a empresa da família estava falindo, traída por dentro, e ele nem tinha mais forças para lutar. Foi quando as portas da sala se abriram e o salto alto ecoou no mármore. 2 semanas antes, Beatriz Cardoso, fotógrafa brasileira que morava em Barcelona, tinha mostrado a revista Forbes Brasil para Marina. Olha só, escândalo gigante no Brasil. Indústrias Almeida falindo, dívidas de 50 milhões, investigação de corrupção interna. A foto de capa mostrava Rafael Almeida num terno amarrotado, barba por fazer, olhos mortos. A legenda dizia: Império Almeida desmorona, CEO vive recluso após escândalos. Marina segurou a revista com as mãos tremendo, olhando para a foto do homem que ela amou. 5 anos sem vê-lo. Ele estava destruído, acabado, um fantasma do homem arrogante de antigamente. Uma parte pequena dela sentiu dó. A parte maior sentiu satisfação gelada. Cláudia entrou no escritório e viu Marina olhando a revista. Marina, não! Marina levantou os olhos e Cláudia viu algo perigoso brilhando ali. Chegou a hora, Cláudia. A governanta suspirou. Hora de quê? Marina se levantou, alisou o terno Chanel cinza que usava e sorriu um sorriso sem calor. De voltar, de mostrar para eles quem eles destruíram e quem eu me tornei. A empregadinha que jogaram no lixo vai voltar como dona de tudo. Cláudia tentou argumentar. E se você se machucar de novo, e se... Marina cortou. Eu não sou mais aquela menina, Cláudia. Eu sou blindada agora. Eles não podem mais me machucar, mas eu posso fazer eles pagarem por cada lágrima. Ela ligou para o advogado. Compra 51% das ações da Indústrias Almeida. Não importa o preço. Quero controle total até semana que vem. A notícia de que o Grupo Souza Internacional havia comprado o controle acionário das Indústrias Almeida explodiu na imprensa brasileira. Mas ninguém sabia quem era a CEO misteriosa que assinava apenas como M. Souza. Rafael recebeu a notificação da reunião obrigatória com a nova controladora marcada para segunda-feira às 10 da manhã. Ele estava sentado na sala de reuniões junto com Helena. Agora com 63 anos e cabelos grisalhos, Rodrigo Almeida, o primo de 32 anos que olhava para tudo com cinismo, e 8 diretores nervosos, todos esperando conhecer a pessoa que agora mandava na empresa centenária da família. As portas de vidro se abriram exatamente às 10 horas. O som do salto Louboutin ecoou no silêncio tenso. Marina entrou com Cláudia 2 passos atrás, carregando uma pasta de couro. Marina estava irreconhecível. Cabelo preso num coque elegante, maquiagem impecável, terno de grife cinza com blusa de seda branca, óculos Prada, postura ereta de quem manda. A empregada tímida tinha virado rainha do gelo. Ela caminhou até a cabeceira oposta da mesa, colocou a pasta em cima, tirou os óculos devagar. Foi quando Rafael levantou os olhos do papel que estava lendo. Ele congelou. A pasta caiu da mão dele, papéis voando pelo chão. Marina? A voz saiu rouca, descrente, chocada. Marina olhou diretamente nos olhos verdes dele e respondeu com frieza cortante. Doutora Marina Souza, CEO do Grupo Souza Internacional. Mas pode me chamar de Senhora Souza, Senhor Almeida. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Helena ficou branca como papel, a mão agarrando a borda da mesa. Não, não pode ser, ela sussurrou. Marina virou para a matriarca com um sorriso cruel. Acreditaram mesmo que uma empregada grávida jogada na rua ia desaparecer para sempre? Decepcionante. Rodrigo, sempre o arrogante, tentou desestabilizar.
Que coisa emocionante, a empregadinha voltou. Veio pedir emprego de novo? Marina virou os olhos cinzentos, duros como pedra para ele. Não, vim assumir o controle desta empresa falida que vocês destruíram por incompetência e sabotagem interna. Ela jogou um contrato grosso na mesa com força. 51% das ações. Eu sou a nova controladora. Podem me chamar de patroa. O rosto de Rodrigo ficou vermelho de raiva. Rafael estava paralisado, parecendo um homem vendo fantasma. Marina abriu a pasta e começou a anunciar mudanças. Primeira medida: auditoria completa e externa. Alguém sabotou essa empresa por dentro e eu vou descobrir quem foi. Ela olhou diretamente para Rodrigo quando disse isso e ele suou frio. Segunda medida: reestruturação do conselho. Helena Almeida, você está demitida do conselho administrativo. Conflito de interesses. Helena se levantou furiosa, batendo as mãos na mesa. Você não pode me... Marina a cortou com voz gelada. Eu posso e fiz. Sua era de tiranizar pessoas acabou. Pode se retirar. A humilhação de Helena sendo expulsa da própria empresa da família era deliciosa demais. Ela saiu da sala tropeçando, envelhecida 10 anos em 10 segundos. Rafael finalmente encontrou a voz. Marina, por favor, 5 minutos. Em particular, eu preciso. Marina o interrompeu levantando a mão. Minha agenda está lotada pelos próximos 6 meses, Sr. Almeida. Talvez consiga encaixar uma reunião em... Nunca! Ela fechou a pasta com um estalo seco. Reunião encerrada. Espero relatórios completos de todos os departamentos na minha mesa até sexta-feira. Marina saiu da sala com Cláudia, deixando Rafael destroçado olhando para a porta vazia. Ele tentou correr atrás, mas Cláudia bloqueou o caminho dele no corredor. Não encosta nela. Você perdeu esse direito há 5 anos quando chamou ela de mentirosa e jogou na rua grávida. Rafael caiu de joelhos ali mesmo no corredor. Funcionários passando e vendo o CEO da empresa chorando no chão. A rainha tinha voltado ao castelo e o rei caído estava descobrindo o gosto amargo da própria medicina. Rafael estava de joelhos no chão do escritório de Marina, soluçando de um jeito que não chorava desde criança. Na sua frente, um menino de 5 anos com olhos verdes idênticos aos dele o observava com curiosidade e confusão. Miguel tinha acabado de fazer a pergunta que mudaria tudo. Você é meu pai? Marina estava paralisada na porta, vendo o passado e o presente colidirem de forma devastadora. Aquele momento que ela tentou evitar por 5 anos finalmente havia chegado e não tinha volta. 2 semanas se passaram num inferno de tensão. Marina reestruturou a empresa com mão de ferro, demitiu 10 diretores incompetentes, trouxe auditores externos, congelou contas suspeitas. Rafael tentava falar com ela todo dia e... todo dia ela desviava. Inventava reuniões, simplesmente desaparecia. Ele mandava flores brancas, as favoritas dela que ele tinha visto no jardim anos atrás. Mas Marina jogava todas no lixo, sem nem abrir o cartão. Cláudia observava tudo com o coração apertado, vendo 2 adultos feridos se destruindo de novo. Na quinta-feira, a babá de Miguel ligou dizendo que estava com febre alta e não poderia trabalhar. Marina não tinha ninguém para deixar o menino, então levou ele para o escritório. Miguel entrou no ambiente corporativo, usando uma calça jeans, camiseta do Homem-Aranha e tênis com luzes que piscavam quando andava. Ele era lindo, sério demais para a idade de 5 anos, com cabelo preto igual ao pai e aqueles olhos verdes penetrantes que viam tudo. Marina instalou ele no sofá da sala dela, com um livro de dinossauros. Fica quietinho aqui, amor. Mamãe tem reunião, mas volta logo. Miguel acenou, já absorto nas páginas. Rafael precisava de assinaturas urgentes em documentos da auditoria. Ele bateu na porta do escritório de Marina, mas ninguém respondeu. Então, entrou sem esperar. O que ele viu o fez parar no meio do passo, o ar sumindo dos pulmões. Um menino estava sentado no sofá virando páginas de um livro grande. Quando o menino levantou os olhos, Rafael sentiu o mundo girar. Era como olhar num espelho do passado, como ver fotos de si mesmo com 5 anos. Cada traço, cada detalhe. Aquele era seu filho. Não tinha como negar.
Miguel inclinou a cabeça para o lado, curioso. Oi, você é o senhor Rafael. Rafael não conseguiu falar, só acenou com a cabeça. Miguel continuou com a inocência cruel das crianças. Minha mãe fala de você. Bem, ela não fala exatamente, mas eu escuto quando ela chora à noite e fala um nome baixinho. É o seu nome que ela fala chorando. Cada palavra era uma facada no coração de Rafael. Miguel fechou o livro e se levantou. Você parece comigo. Olha, a tia Mercedes sempre diz que eu tenho olhos especiais. Os seus são iguais. Marina voltou da reunião e abriu a porta do escritório. Ela congelou vendo a cena. Rafael de pé no meio da sala, olhando para Miguel como quem vê um milagre. Miguel olhando de volta com curiosidade. O ar estava carregado de algo perigoso. Miguel, vem aqui agora, Marina disse com voz tremendo. Mas Miguel, com a teimosia dos 5 anos, ficou parado olhando para Rafael. Então ele fez a pergunta fatal. Você é meu pai? 3 palavras. 3 bombas nucleares explodindo no silêncio. Rafael caiu de joelhos ali mesmo, as lágrimas jorrando sem controle. Pela primeira vez em 5 anos, ele chorou de verdade, sem conseguir parar. Eu tenho um filho? Ele perguntou olhando para Marina com desespero. Marina estava tremendo da cabeça aos pés, segurando a porta para não cair. Miguel, vai com a tia Cláudia agora, ela ordenou com voz mais dura que o normal. Cláudia apareceu rapidinho e pegou o menino pela mão, levando ele embora enquanto Miguel olhava para trás confuso. Mamãe, por que você tá brava? Eu fiz algo errado? Quando a porta fechou, Marina explodiu. Teve. Você teve um filho por exatos 10 segundos antes de me chamar de mentirosa e me jogar na rua grávida sob chuva. A voz dela ecoou no escritório como grito de guerra. Rafael tentou se aproximar de joelhos. Marina, eu não sabia. Eu juro por Deus que não sabia. Ela deu um passo para trás, rindo sem humor. Você sabia. Eu gritei na frente de todos naquele salão. E você escolheu acreditar na sua mãe. As lágrimas que ela segurou por 2 semanas finalmente caíram. 5 anos de dor condensados naquele choro. Rafael estava chorando também, gatinhando pelo chão até ela. Me perdoa, me perdoa. Eu fui covarde. Eu tive medo. Marina gritou com tudo. Medo! Eu que devia ter medo. Eu tinha 22 anos, grávida, sozinha, sem 1 centavo, sem família. Você tem ideia do inferno que eu passei? Tem ideia de quantas noites eu dormi com fome para guardar comida para o bebê? De quantas vezes eu desmaiei de cansaço limpando o chão grávida de 7 meses? Ela enxugou as lágrimas com raiva. Você me deve 5 anos, Rafael Almeida. 5 anos de Miguel perguntando por que ele não tem pai. 5 anos de eu ser forte pelos 2 enquanto você vivia sua vidinha de milionário. Rafael puxou um papel amassado do bolso da calça. Era uma foto impressa que Cláudia tinha postado nas redes sociais há 3 anos. Marina sorrindo, segurando Miguel bebê. O papel estava gasto, rasgado nas bordas de tanto ser dobrado e desdobrado. Eu te procurei durante 5 anos. Gastei 2 milhões de reais em detetives particulares. Vasculhei o Brasil, a América Latina, a Europa. Dormi com essa foto embaixo do travesseiro toda a noite. A voz dele quebrou. Eu nunca casei com Júlia. Terminei o noivado 1 semana depois que você saiu. Não consegui esquecer você, nem um único dia. Ele olhou para ela com desespero puro. Me deixa compensar, me deixa conhecer meu filho. Por favor. Marina limpou o rosto e recompôs a máscara de gelo com esforço sobre-humano. Conhecer? Você quer conhecer ele? Ele te conhece, Rafael. Cada traço do rosto dele grita seu nome. Cada vez que ele franze a testa, eu vejo você. Cada vez que ele sorri, eu vejo você. Eu não tive escolha de esquecer, porque meu filho é sua cópia perfeita. Ela foi até a porta e abriu, indicando a saída. Mas você conhecer ele? Isso eu ainda não decidi. Agora sai do meu escritório antes que eu chame a segurança. Rafael saiu cambaleando, destruído, enquanto Marina fechava a porta e deslizava até o chão, chorando quieta pela primeira vez, permitindo que a dor de 5 anos saísse. Do outro lado, Rafael encostou na parede do corredor e socou a parede com força, quebrando 2 nós dos dedos. Ele tinha um filho lindo que não o conhecia. E a culpa
era só dele. Helena Almeida estava de joelhos no chão da sala, cercada por cartas espalhadas e fotos de um neto que nunca conheceu. Rafael estava de pé na frente dela, segurando um DVD com mãos tremendo de raiva, tendo acabado de assistir Miguel dando os primeiros passos, enquanto Marina chorava dizendo se o pai dele se importasse. A caixa de madeira que Helena escondeu por 5 anos estava aberta no sofá, revelando cada mentira, cada carta interceptada, cada presente que nunca chegou. Você me roubou meu filho, Rafael repetia, com voz assustadoramente calma. Você me roubou 5 anos que eu nunca vou ter de volta. 3 dias antes, a auditoria externa havia terminado o relatório completo das indústrias Almeida. Marina estava no escritório, lendo o documento de 240 páginas, quando chegou na parte que a fez parar de respirar. Rodrigo Almeida, primo de Rafael, havia desviado 12 milhões de reais ao longo de 3 anos. Contratos falsos com empresas fantasmas, superfaturamento de fornecedores, comissões ilegais, suborno de fiscais. Tudo documentado, provado, irrefutável. Mas o pior não era o dinheiro. Era a sabotagem deliberada. Rodrigo tinha destruído contratos importantes de propósito, espalhado boatos sobre a empresa na imprensa, até pago concorrentes para roubar clientes. Ele queria a falência completa, para depois comprar os destroços por centavos e reconstruir só no nome dele. Marina convocou reunião extraordinária do Conselho com a Polícia Federal presente. Rodrigo entrou na sala de reuniões confiante, sorriso cínico no rosto, achando que era só mais uma reunião chata. Quando viu os 2 agentes federais de terno preto parados no canto, o sorriso morreu. Marina nem levantou os olhos do papel. Rodrigo Almeida, você está sendo preso por peculato, estelionato, formação de quadrilha e sabotagem empresarial. Os agentes têm mandado de prisão expedido pelo juiz da 12ª Vara Criminal. Ela empurrou a pasta grossa pela mesa. 300 páginas de provas. Você vai passar os próximos 15 anos na cadeia, pensando se valeu a pena. Rodrigo ficou roxo de raiva, batendo as mãos na mesa. Isso é armação, você apareceu do nada para destruir essa família. Os agentes já estavam colocando algemas nele. Rodrigo olhou para Rafael com ódio. Você devia ter falido, primo. A empresa devia ser minha. Você nunca mereceu nada, sempre foi o filho mimado, o herdeiro perfeito. Eu merecia tudo. Rafael estava chocado demais para responder, vendo o próprio sangue, família, ser arrastado algemado para fora da sala, gritando ameaças. Marina observou tudo com frieza, mas por dentro sentiu uma pontada de satisfação. Justiça tinha sido feita, pelo menos em parte. Naquela noite, Rafael invadiu a casa de Helena. Ele não ligou a campainha, simplesmente arrombou a porta usando o ombro, a fechadura cedendo com barulho de madeira quebrando. Helena desceu as escadas de roupão assustada. Rafael, o que você... Ele a ignorou completamente e começou a revirar o escritório dela como um louco. Gavetas sendo arrancadas, papéis voando, livros caindo das prateleiras. Cadê? Cadê a carta que Marina deixou para mim 5 anos atrás? Helena tentou mentir. Que carta? Eu não sei do que você... Rafael virou para ela com olhos assassinos. Não mente para mim. Eu sei que ela deixou. Onde você escondeu? Ele abriu o cofre secreto atrás do quadro usando a combinação que conhecia desde adolescente. Dentro, uma caixa de madeira trancada. Rafael arrancou a tranca com as mãos nuas, cortando os dedos, sem sentir dor. Quando abriu, o mundo dele desmoronou. 15 cartas escritas à mão em papel barato, 8 presentes embrulhados em papel de presente simples. 12 fotos. Ultrassons, Marina grávida acariciando a barriga, bebê recém-nascido, Miguel com 6 meses, com 1 ano com 2 anos. Certidão de nascimento. Miguel Silva, filho de Marina Silva, pai desconhecido. Um DVD com etiqueta, Primeiros Passos do Miguel. Rafael pegou a primeira carta com mãos tremendo e leu em voz alta, forçando Helena a ouvir. Cada palavra. Rafael, estou com 4 meses de gravidez. Nosso bebê está crescendo. Mexeu pela primeira vez hoje. Parecia borboleta dentro de mim.
Queria que você estivesse aqui para sentir. Sei que não me quer, mas por favor, pense no bebê. Ele não tem culpa. Marina. A voz dele quebrou. Pegou a segunda. Rafael, estou com 7 meses. A barriga está enorme. As pessoas perguntam onde está o pai. Não sei o que responder. Ele me jogou fora, eu digo. Mando ultrassom. É menino. Vou chamar de Miguel como meu avô. Você não quer escolher o nome? Lágrimas molharam o papel. A terceira carta. Rafael Miguel nasceu. 3,5 kg, 50 centímetros. Parto foi difícil, 18 horas, mas ele é perfeito. Tem seus olhos, seu rosto. Mando foto. Olha para ele e me diz que não é seu filho. Eu imploro, Rafael. Conhece seu filho antes que seja tarde. Rafael viu a foto de Miguel recém-nascido e caiu de joelhos, soluçando. A última carta de 3 anos atrás. Rafael, essa é minha última tentativa. Miguel está com 1 ano. Mando foto dele de pé. Você não vê que é seu filho? Ele tem seus olhos, seu rosto, até o jeito de franzir a testa quando está bravo. Não peço dinheiro. Não peço casamento. Só peço que conheça seu filho antes que seja tarde demais. Se você não responder dessa vez, nunca mais vou tentar. Vou criar Miguel sozinha e nunca mais falarei seu nome. Última chance. Rafael olhou a data. 3 anos atrás. Ele nunca recebeu nenhuma carta. Nunca soube. Helena tinha roubado cada tentativa de contato, cada chance de reconciliação. Ele pegou o DVD e colocou na TV da sala. O vídeo começou. Miguel, com 1 ano, dando passinhos cambaleantes numa sala pequena e pobre. A voz de Marina filmando. Isso, meu amor, vem com a mamãe. Miguel caiu, se levantou sozinho, deu 3 passinhos e abraçou as pernas dela. Marina pegou ele no colo, rindo e chorando. Meu campeão! Papai ia ficar tão orgulhoso se ele se importasse com a gente. Ela beijou a cabeça do bebê enquanto chorava. O vídeo terminou. Rafael assistiu de joelhos, repetindo como um louco. Meu filho, meu menininho, eu perdi meu filho. Então, ele se levantou devagar e olhou para Helena com algo que ela nunca tinha visto nos olhos dele. Ódio puro. Você me roubou 5 anos. 5 anos vendo meu filho crescer. Primeiro sorriso, primeira palavra, primeiros passos, primeiro tudo. Você me roubou a chance de ser pai. Helena tentou se explicar chorando. Eu tive medo, Rafael. Medo de te perder como perdi seu pai. Depois que ele se matou, você era tudo que me restou. Eu achei que se você amasse ela mais que a mim, eu ficaria sozinha, de novo. Rafael pegou a caixa com todas as cartas, fotos, presentes. Isso aqui é a prova que você nunca me amou de verdade. Você me usou, me controlou para preencher o vazio da sua vida. Mas amor, você não sabe o que é amor. Helena pegou uma foto de Miguel com 2 anos e finalmente viu o neto pela primeira vez. Ele é idêntico a você nessa idade. Ela sussurrou com voz quebrada. Meu neto, eu tenho um neto lindo, e ele nunca vai me conhecer por minha culpa. Rafael já estava na porta. Você está certa. Sai da minha vida, Helena. Você morreu para mim hoje. Não quero mais te ver. Não quero mais ouvir sua voz. Acabou. Ele saiu batendo a porta, deixando Helena destruída no chão da sala, rodeada pelos pedaços da própria maldade. A verdade tinha saído, mas o preço tinha sido alto demais. Miguel estava no meio da sala, com uma vela de número 6 no bolo de chocolate, os olhinhos fechados fazendo o pedido de aniversário mais importante da vida dele. 50 pessoas seguravam a respiração esperando. Quando ele abriu os olhos, olhou para o pai de um lado e para a mãe do outro e disse alto: Eu pedi que meu pai e minha mãe fiquem juntos para sempre. Rafael se ajoelhou ali mesmo na frente de todos, tirou uma caixinha de veludo do bolso e Marina sentiu o coração que ela tinha transformado em pedra começar a rachar. Depois de 6 meses de reconstrução dolorosa, o momento final tinha chegado. Mas vamos voltar ao começo dessa jornada. Rafael renunciou publicamente à herança bilionária da família Almeida numa entrevista bombástica para a revista Veja. Não quero nada que venha de uma família que me fez destruir meu futuro e abandonar a mulher que eu amava grávida, ele disse na capa.
Aceitou trabalhar como analista financeiro júnior na empresa de Marina, ganhando R$ 6.000 por mês, um salário comum. Todo dia ele chegava no escritório de terno simples, sentava numa mesa sem divisórias no meio de 20 outros funcionários e fazia relatórios básicos. A humilhação era diária, os colegas cochichavam, mas Rafael aguentava tudo calado. Durante 2 meses, Rafael mandou 100 rosas brancas todo dia para o escritório de Marina. Ela jogava todas no lixo sem nem ler o cartão. Ele via pela janela de vidro do escritório dela as rosas indo direto para o lixo, o coração se partindo. Mas no dia seguinte mandava 100 de novo. Escreveu 30 cartas à mão, 30 páginas cada, pedindo perdão, explicando tudo, declarando amor eterno. Marina jogava no lixo sem abrir. Ele via as cartas amassadas na lixeira quando passava para deixar relatórios. Chorava no banheiro, mas escrevia outra no dia seguinte. Cláudia observava tudo e sussurrou para Marina um dia: "Ele está sofrendo de verdade, filha." Marina respondeu gelada: "Bem feito. Que sinta 1% do que eu senti." Miguel estava destruindo Marina por dentro, com perguntas inocentes todo santo dia. "Mamãe, por que meu pai não pode vir aqui em casa? Todo mundo na escola tem pai que busca." Marina respirava fundo. "É complicado, amor." Miguel com olhinhos tristes: "Você não gosta dele? Ele parece legal. Ele me mandou um desenho do Homem-Aranha por carta." Marina não sabia que Rafael tinha mandado cartas para o filho também. "Ele te machucou muito?" Miguel perguntou outro dia. Marina, voz embargada: "Muito, filho." Miguel então disse algo que a destruiu. "Na escola a professora falou que a gente tem que perdoar. Você me ensinou isso também. Por que você não perdoa meu pai?" Marina finalmente cedeu. Chamou Rafael no escritório dela numa sexta-feira e disse com voz dura: "Você pode ver o Miguel, aos sábados 2 horas no Parque Ibirapuera com Cláudia presente. Você pisa fora da linha uma vez, acabou." Rafael tinha lágrimas nos olhos. "Obrigado, obrigado. Eu juro que não vou decepcionar você, nem ele." No primeiro sábado, Rafael chegou no parque às 9 da manhã, 2 horas adiantado, segurando um presente embrulhado, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a caixa. Quando viu Miguel correndo na grama com Cláudia, o mundo parou. Miguel viu Rafael e gritou: "Pai!" Correu e abraçou as pernas dele com força. Rafael caiu de joelhos, abraçou o filho pela primeira vez de verdade e chorou sem conseguir parar. "Meu filho, meu menininho, desculpa o papai ter demorado tanto. Desculpa." Miguel limpou as lágrimas do rosto dele com as mãozinhas. "Tá tudo bem, pai. Você tá aqui agora." Aquele perdão instantâneo de criança destruiu e curou Rafael ao mesmo tempo. Cláudia assistia de longe chorando também. No segundo encontro, Rafael ensinou Miguel a andar de bicicleta. Segurou, correu junto, soltou. Miguel caiu, ralou o joelho, chorou. Rafael pegou no colo desesperado. "Desculpa, você tá bem? Eu não devia ter soltado." Miguel riu entre lágrimas. "Tô sim, pai, foi divertido. De novo." No terceiro encontro, Miguel mostrou o dever de matemática e Rafael ajudou. Mas Miguel ensinou um jeito mais fácil que Marina tinha ensinado. "A mamãe me ensinou assim, é mais legal." Rafael sentiu orgulho imenso. "Sua mãe é a mulher mais inteligente que eu conheço, filho." Miguel sorriu. "Ela é a melhor do mundo inteiro, né, pai?" Rafael com lágrimas: "É sim, a melhor de todas." No quarto encontro, Miguel levou Rafael para o lugar secreto dele, um banco escondido debaixo de uma árvore grande. "É aqui que eu venho quando tô triste e converso com você." Rafael ficou confuso. "Comigo?" Miguel explicou. Eu fingia que você estava aqui sentado e eu contava meu dia. A mamãe não sabia. Ela ficava triste quando eu perguntava de você, então eu parei de perguntar, mas eu sempre quis te conhecer, pai." Rafael desmoronou. Abraçou o filho chorando. "Foi culpa do papai não estar aqui, Miguel. Eu fui idiota. Mas eu juro, juro pela minha vida, que nunca mais vou sumir." No quinto encontro, comendo sorvete depois de jogar bola, Miguel fez a pergunta fatal:
Pai, por que você e a mãe não moram juntos? Rafael suspirou e decidiu ser honesto. Porque o papai foi muito idiota e machucou a mamãe há muito tempo atrás. Machucou de um jeito que ela ainda não conseguiu perdoar. Miguel pensou, mas você pediu desculpa? Rafael, já, muitas vezes. Miguel sério, então pede desculpa de verdade. Do jeito que eu peço quando quebro algo seu. Ajoelhado, olhando no olho, falando com o coração. Rafael riu entre lágrimas. Você é esperto demais, sabia? Miguel deu de ombros. Puxei da mamãe. Marina tinha ido ao parque escondida uma vez. Viu de longe Rafael ensinando Miguel a andar de bicicleta. Os dois rindo. Rafael pegando o filho no colo quando ele caiu. Ela viu o amor genuíno nos olhos dele. Cláudia estava ao lado. Ele é um bom pai. Marina com voz embargada. Eu sei. E isso me irrita. Seria mais fácil continuar odiando ele se fosse ruim com o Miguel. Cláudia segurou a mão dela. Você ainda ama ele, filha. Marina deixou as lágrimas caírem finalmente. Eu odeio amar ele, Cláudia. Ele me destruiu. Como eu posso amar quem me jogou fora? Cláudia sábia. Amor não é lógico. E perdão não é esquecer. É se libertar da dor. 3 meses depois, na festa anual da empresa, Marina estava no palco dando discurso sobre os resultados do ano. 300 pessoas assistindo. Rafael estava na plateia, olhando para ela com amor estampado no rosto. De repente, ele se levantou e foi até o palco. Marina ficou branca. O que você está fazendo? Rafael pegou o microfone das mãos dela. Me desculpa interromper. Eu preciso falar uma coisa. Murmurinhos correram pela plateia. Marina sussurrou furiosa. Rafael, não ouse. Mas ele já tinha começado. Há 5 anos, eu cometi o maior erro que um homem pode cometer. Destruí a mulher que eu amava. Marina Souza, a CEO brilhante que salvou essa empresa, é a mãe do meu filho. Um filho lindo, perfeito, inteligente, que eu não conheci os primeiros 5 anos de vida porque fui covarde demais para acreditar nela quando disse que estava grávida. O silêncio na sala era total. Marina estava tremendo. Ela me ofereceu amor verdadeiro, o tipo que cura, que salva, que transforma. E eu? Chamei ela de mentirosa. Mandei expulsar ela da minha casa grávida numa noite de chuva. Ela merecia o mundo. Eu dei inferno. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Marina, eu não mereço teu perdão, eu sei. Mas eu preciso que você saiba, na frente de todos, eu te amo. Amei desde a primeira noite que te vi cantando no jardim. Amei quando tocamos piano juntos. Amei quando você me deu nosso filho. Amo hoje com cada célula do meu corpo. Vou te amar até meu último suspiro. Ele olhou nos olhos dela. Me desculpa, por tudo. Você não merecia aquilo. Merecia ser amada, protegida, valorizada. Eu falhei em tudo. E vou me odiar por isso pro resto da vida. Devolveu o microfone e saiu do palco. A sala explodiu em murmúrios. Marina saiu correndo, foi direto pro banheiro, trancou-se numa cabine e chorou violentamente. Bateu na parede com as mãos. Por quê? Por que ele faz isso comigo? Por que ele me faz sentir de novo? Cláudia entrou, bateu na porta. Marina, abre. Marina abriu, o rosto destruído de tanto chorar. Eu odeio ele, mas eu ainda amo aquele idiota. Nunca parei. Nem por um segundo. Cláudia abraçou ela. Então perdoa, filha, não por ele, por você. Para você se libertar dessa dor que carrega há 5 anos. O aniversário de Miguel chegou. Festa em casa, decoração do Homem-Aranha, 50 crianças correndo. Rafael chegou tímido com uma bicicleta nova gigante de presente. Miguel viu e pulou no colo dele. Pai, você veio! Rafael beijou a cabeça do filho. Eu não perderia por nada. Marina observava de longe, o coração derretendo vendo o filho tão feliz. Chegou a hora do parabéns. Miguel na frente do bolo com 6 velas acesas. Todos cantaram. Ele fechou os olhos, fez o pedido, soprou. Todos aplaudiram. Cláudia perguntou, o que você pediu, campeão? Miguel olhou para o pai e para a mãe. Eu pedi que meu pai e minha mãe fiquem juntos para sempre. Esse é meu pedido todo ano. Por favor,
Por favor, deixem meu pedido se realizar. O silêncio caiu. Rafael se ajoelhou na frente de Marina ali mesmo, na frente das 50 crianças e 30 adultos. Tirou a caixinha de veludo do bolso. Abriu, anel de diamante simples, mas lindo. Marina Souza, eu não mereço você. Eu sei. Você merece alguém muito melhor. Mas eu prometo passar cada dia do resto da minha vida merecendo você. Prometo acordar todo dia e trabalhar para ser o homem que você merecia ter encontrado há 6 anos. Olhou para o filho. E prometo ser o pai que nosso filho sempre mereceu. Vou compensar cada segundo perdido. Olhou de volta para Marina. Casa comigo? Me deixa passar os próximos 50 anos compensando os 5 que te roubei? Miguel ajoelhou do lado do pai, juntou as mãozinhas. Por favor, mamãe, por favor, eu quero família de verdade. Marina olhou para os dois, o homem que ela nunca parou de amar e o filho que era a vida dela. As lágrimas finalmente caíram livres. Você me deve 5 anos, Rafael Almeida. Rafael firme. Eu sei e vou compensar em 60 se Deus me der tempo. Marina. Você me fez chorar por anos. Rafael. Vou te fazer rir pelo triplo do tempo. Marina olhou para o céu, pensando em Arthur. Sussurrou. Me ajuda aí. Olhou de volta e sorriu entre lágrimas. Então, sim, eu aceito casar com você. Miguel gritou. Ela disse sim. Rafael colocou o anel tremendo. Puxou Marina para beijo desesperado enquanto as crianças faziam eca e os adultos choravam. 3 meses depois, casamento na mesma mansão onde tudo começou, mas agora era deles. Jardim decorado com jasmim, o cheiro que marcou a primeira noite. Miguel de Pagem carregando alianças, sorrindo. Rafael no altar chorando ao ver Marina entrar de vestido branco. Votos emocionantes, promessas de amor eterno. Beijo longo. Miguel pulou no meio. Agora somos família de... Verdade. 1 ano depois, Marina grávida de gêmeos. Rafael com Miguel no colo. Olha, filho, seus irmãozinhos estão aí. Helena apareceu na porta, tímida. Marina acenou. Pode entrar. Helena ajoelhou. Me perdoa. Miguel abraçou ela. Bem-vinda, vovó. Última cena. Família no jardim. Marina lendo romance de novo. Rafael tocando piano. Miguel desenhando. Marina olhou ao redor e sussurrou. Conseguimos. A empregada virou rainha, mas a verdadeira vitória foi reconquistar a capacidade de amar, de novo. Porque no final quem ama de verdade sempre vence,